Meus caríssimos irmãos e irmãs, o orgulho é sempre detestável e o orgulhoso atrai sempre contra si a malquerença. Instintivamente, a gente quer repelir o orgulhoso, aquele que se julga superior a todos, aquele que olha os outros do alto. Filha do orgulho é a autossuficiência. A gente achar que basta a si mesmo, que não precisa de ninguém, que é capaz de tudo sozinho. Toda criatura humana, cada um de nós, todos, devemos ter uma boa dose de humildade. Isto para reconhecer as próprias limitações, a impossibilidade de fazer tudo sozinho, a necessidade de se valer da ajuda dos outros. Afinal, ninguém é tão rico que não precise de alguma coisa, e ninguém tão pobre que não tenha algo para dar. Reconhecer a dependência que temos é ter consciência das próprias limitações. Isso é humildade. Mas a humildade não pode nos levar a pensar e a criar em nós a convicção de que nada valemos e nada podemos. Não pode criar em nós um complexo de inferioridade. Com toda humildade, também devemos reconhecer o próprio valor, acreditar nas próprias possibilidades. Deus foi Pai para todos e a todos deu capacidades e qualidades. Nós devemos crer em nós mesmos e é por isso que não se deve pedir auxílio naquilo que podemos fazer sozinhos. Essa é uma norma de bom viver e é uma atitude de confiança em si mesmo. Isso não é orgulho, nem falta de humildade. É esforço para usar das próprias potencialidades e espírito combativo para desenvolver as próprias qualidades. É criatividade brotando da riqueza interior que todos nós temos. Não pedir auxílio no que podemos fazer sozinhos. Isso é crer em si mesmo. Nós não nos conhecemos bem. Cada um é desconhecido para si mesmo. Daí é que vem a nossa timidez, a nossa insegurança. Que adianta a gente ser dono de uma mina de ouro se a gente não sabe que ela existe? Assim, de que serve ter capacidades se a gente não sabe disso e não a descobre e não a põe em desenvolvimento? É preciso crer que se tem capacidade. É muito fácil a gente recorrer aos outros em tudo que tem que fazer. É fácil e cômodo. Mas é isso que vai criando em nós a descrença das próprias forças, das próprias possibilidades.
Aquele que em cada problema corre logo para o outro, vai se tornando totalmente dependente do outro. Inseguro, já não dará um passo sem a mão do outro. Assim como um membro que não é usado se atrofia, se deforma, assim a própria personalidade, se não é testada, experimentada no esforço, na luta, vai se atrofiando. Se alguém quer deixar um vício, é preciso, antes de tudo, crer que tem força, coragem, recurso, perseverança para deixá-lo. Quem deseja fazer alguma coisa, mas não acredita que tem capacidade para isso, torna-se um eterno lamentador. Vive se lamentando, vive em lamentações. Eu gostaria, eu queria, se eu pudesse. São as expressões de quem não confia em si mesmo. Quando a gente se vê em circunstâncias difíceis, quando ninguém nos pode ajudar, é então que muitas vezes descobrimos em nós forças que nós não conhecíamos, que nos levam a vencer as dificuldades. Quem se conhece também confia em si mesmo, e confia porque sabe até onde pode confiar em si mesmo. Uma coisa é ter confiança em si, outra é ser temerário, agir imprudentemente. O temerário não confia em si mesmo, ele exagera a confiança, ele vai além dos próprios recursos e capacidades. É preciso crer na gente mesmo e não pedir auxílio naquilo que a gente pode fazer sozinho. Recorrer sempre aos outros em tudo, em qualquer coisa, é correr o risco de se tornar até um importuno. Todos têm os seus problemas e ocupações, e por maior que seja a boa vontade, nem sempre se pode deixar as próprias obrigações para ajudar os outros. A ajuda é oportuna quando não se pode mesmo fazer sozinho. Aí a ajuda deve ser pedida. Quando não tem mesmo jeito de fazer sozinho, aí a pessoa sente verdadeiro prazer em ajudar. É bem desagradável deixar as próprias ocupações para ir ajudar o outro e na hora notar que ele bem poderia ter feito sozinho. Tudo por falta de confiança em si mesmo. Querer é poder e poder é fazer. Nós devemos inspirar-nos nos exemplos dos outros, e esses exemplos não faltam. Encontra-se quem sabe lutar e cresce e progride com o próprio esforço, na crença em si mesmo. Esses exemplos devem nos incitar a ter confiança em nós mesmos. O exemplo dos outros não é sombra para nós, é incentivo. A filosofia que deve nos dirigir é esta:
o que o outro conseguiu, eu também posso conseguir. Talvez com mais trabalho, com dedicação maior, perseverança a todo custo. A palavra impossível não deve existir no dicionário daquele que tem confiança em si mesmo. Se ele, se ela conseguiram, por que não eu também? Foi essa indagação curiosa que fez muita gente chegar à virtude até a santidade. O ponto de partida para o sucesso aí está: ter confiança em si mesmo. Mas é preciso ter confiança em Deus. É claro que essa confiança em nós não exclui Deus. Se nós podemos fazer muita coisa sozinhos, sem a ajuda dos outros, nada podemos fazer sem a ajuda de Deus. A confiança que temos em nós mesmos não exclui a confiança em Deus. Pelo contrário, nasce da confiança em Deus. A tranquilidade do homem vem da confiança em Deus. São Paulo, o homem que mais trabalhou e sofreu pela causa de Jesus Cristo, animava-se em continuar nas lutas, dizendo: sei em que eu pus a minha confiança. Tinha plena confiança em Deus. Isso lhe bastava, isso lhe dava tranquilidade e isso fortificava. O mesmo sucederá conosco. Se pusermos nossa confiança em Deus, já não haverá motivo para vacilações e temores humanos. É louvável a gente não importunar os outros naquilo que se pode fazer sozinho. Mas quando se trata de Deus, o louvável é contar com Deus. Jesus mesmo nos disse: sem mim nada podeis fazer. Sem Deus, nós só fazemos agitação. Com Deus, estaremos construindo. Sem Deus, apenas nos cansamos. Com Deus, estamos avançando. Sem Deus, a gente vegeta. Com Deus, a gente vive. Sem Deus, apenas plantamos. Com Deus, estaremos colhendo. Sem Deus, existe apenas a terra. Com Deus, é o céu que sempre se vê. Nós somos e devemos ser como uma plantinha plantada na terra de Deus. Crescemos, florimos, frutificamos, não por nós mesmos, mas porque nossas raízes estão em Deus e de Deus recebemos todo o necessário para a vida. E como é belo a gente estar plantando em Deus. Como é tranquilo sentir-se amparado por Deus. Como é confortador a gente poder contar com Deus. É o que dizia o apóstolo Paulo:
Sou o menor dos apóstolos. Nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça em mim não foi estéril. Ao contrário, trabalhei mais que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Eis o que falava o grande apóstolo. Trabalhou, lutou, confiando em si mesmo, na missão que Deus lhe dera. Mas porque sabia que a graça de Deus o fortificava. A gente crê em si mesmo porque acredita em Deus. Essa fé em Deus deve ser o motor central da nossa vida, empurrando-nos sempre para frente. Deus na base. A gente contando com as próprias forças e a ajuda oportuna dos outros, no caso de necessidade, eis o caminho para se realizar. Creio em mim, porque acredito muito mais em vós, Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de vós para vos defender, esteja em vosso coração para vos conservar, que seja vosso guia para vos conduzir, que vos acompanhe para vos guardar, que sobre vós derrame sempre suas bênçãos. Isto vos conceda Jesus Cristo, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. E aqui terminamos, irmãos caríssimos, o nosso programa Encontro com o Pastor. E ao vos deixarmos a todos, queremos saudar afetuosamente no Senhor Jesus, para todos implorando as bênçãos divinas, e que desça do céu, por intercessão dos méritos e da glória da Mãe de Deus e nossa, a onipotência de Deus Pai, a luz e a paz de Jesus, Filho de Deus, e o suave carinho de Deus Amor, o Divino Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você ouviu aqui na Difusora Live Encontro com o Pastor, com o cônego Walter Maria Pulcinelli. Apoio. Um novo conceito em brindes personalizados e presentes você encontra na loja Isalu. Muita variedade em quadros, camisetas, canecas personalizadas e muito mais. Avenida Arthur Bernardes, 935 Centro, em Machado, próximo à rodoviária. Contato 35 98837 9010. Novo Empório a granel em Machado, no Mercado Municipal. Mais de 100 variedades em chás, temperos e produtos naturais. Vale a pena conferir. Empório Proder Minas. Em breve, Cantinho da Canastra. Entre em contato. 35 98838 8875. Empório Proder Minas.